Valeu, abraço. O Douglas Goulart fala aqui, ó, salve Vilela da Cunha, sou um grande admirador dos dois. Da Cunha, por que sempre perguntam os antecedentes do abordado? As pessoas com isso é bom, né? antecedentes voltam muito pro crime ou a maioria dos criminosos já tem antecedentes? Deixa eu largar o celular, peraí. Não, eu perdi a concentração. Assim, Deixa eu me concentrar para responder. Repete a pergunta. Foi muito inteligente a pergunta. Sim. Muito, mais do que você imagina. Por que sempre perguntam os antecedentes do abordado? As pessoas com antecedentes voltam muito pro crime ou a maioria dos criminosos já tem antecedentes? Então, assim, a maioria dos criminosos já tem antecedentes porque os criminosos voltam sempre pro crime, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais? O ovo ou a galinha? Mas isso não é uma realidade mundial. Qual é o nome do colega? Douglas Goulart. Douglas Goulart, parabéns pela pergunta inteligentíssima. E eu vou responder essa pergunta agora de forma mais técnica. Como no Brasil a pena é de mentirinha, aqui é só susto, todo mundo sabe que vale a pena voltar a praticar crime. Então o nosso índice de reincidência Brasil é altíssimo. Enquanto o índice de reincidência primeiro mundo é baixíssimo. Porque o cara, até porque quando você fala de países com legislações que na minha opinião são sérias, o reincidente já toma uma paulada muito maior. Enquanto no Brasil, por exemplo, se eu escolher por praticar um crime de nome furto, de residência, furto, não roubo, sem arma. Tá. Chegou, Entrar lá não tem sem ninguém. Tá. Fui pego, delegacia, pena, 1 ano, não fica, você me abre a cesta básica. Dia seguinte, fui pego de novo, delegacia, pena, a mesma. Como? Outra cesta básica. Terceira vez, eu não tenho nenhum aumento de pena, nenhuma causa de punição maior pela reincidência. Eu tenho uma causa de aumento lá porque titica. Então, enquanto em outros países, se você pratica o crime novamente, vai aumentar a pena. Então, no Brasil, vamos lá para a história da pena. A pena do crime de roubo. Você me contou um caso agora que aqui nesse bairro, 2 criminosos entraram numa casa, amarraram dois velhinhos e roubaram a casa. Sim. 157 qualificado. Fuzil. Arma de fogo. Tanto faz. Arma de fogo, Tá. mais de um agente, vítima idosa, tem algumas causas de aumento. Pena do roubo, grosseiramente, de 4 a 10 anos. Pena do roubo de 4 a 10 anos. A pena é de 4 a 10. Esses caras, quanto você acha que eles vão tomar de pena? Metade. Metade do quê? Entre 4 e 10, assim, a média. Ah, garotão. Não é? Não. É a primeira vez que praticar crime, eles vão pegar uma pena próxima da mínima, próxima de 4. Próximo de 4. Depois que o juiz dá a pena definitiva, que é 4, ele aplica depois ele aplica os benefícios. Aí ele vai tomar 4 anos, vai começar a cumprir. Se ele cumprir um sexto bonitinho, ele já vai pro semiaberto. Não vai ter vaga do semiaberto, que é um direito dele trabalhar de dia e ficar na cadeia à noite. Muitas vezes não tem essa vaga. A lei é indúbio pro réu, já manda direto pro aberto. Então, outro dia eu estava interrogando um criminoso, um suspeito, e eu cheguei para ele e falei, vou fazer o teste, né? Se o ladrão... Eles sabem. Eu falei, você caiu no roubo? Ele falou, fui preso por roubo já, doutor. Eu falei, quanto que é a pena do roubo? A resposta técnica era de 4 a 10. Ele falou, chefe, se vacilar, vai puxar 1 ano e 8 meses na tranca, 1 ano e 6 meses. Ele sabia. Não, ele já calcula com o benefício. Ah, tá. Então ele já sabia por causa dos benefícios, já calculou. Ele não calcula o 4, ele não respeita o 4 mínimo. Porque ele sabe que dá pra ir pra menos do mínimo. Caramba. Então, assim, roubar no Brasil custa Compensa. 2, 3 anos. Eu falo muito do homicídio, o pessoal fala, para de falar do homicídio. Pô, eu tenho que falar, desculpa. As pessoas têm que saber. Homicídio, pena de 6 a 20 anos. Aí, a prática de um homicídio simples, eu vou parar de dar o exemplo do crime passional, mas briga de botequim, discussão por causa de futebol, facada, morte. Tá. Uma briga, uma facada só, tal. Mas ali, o cara que morreu tinha 3 filhos, esposa, trabalhador, evangélico, tinha parado pra tomar uma cervejinha, bateu boca à toa e morreu. O outro matou. Pena de 6 a 20. O cara também, o outro, trabalhador, tal.
vai tomar a mínima de 6, tomou a mínima de 7. O crime não é hediondo, é um homicídio simples. Vai aplicar o benefício de um sexto. Ele vai ficar preso 2 anos. Então, assim, no Brasil, dependendo do homicídio, a vida de uma pessoa pode custar 3 aninhos. Em outros países do primeiro mundo, via de regra, a vida de uma pessoa custa perpétua, A própria vida injeção dela. letal, ou no mínimo 30. Porque 30 de ponta a ponta, eu gosto do ponta a ponta, né? 30 de ponta a ponta é um estrago que o cara entra na cadeia com 20 e sai com 50. Ou seja, Você consegue imaginar você ter passado agora, por exemplo, dos seus 20 anos até os 35 preso? perder nascimento de filho. Tudo. perder tudo. Pega o trecho da sua vida, um momento, ó, pega o espaço 20 anos, 35, Nossa, 20, 50 anos. Então, É uma decisão que o cara tem que tomar na hora que ele pensa duas beleza, vezes. então vamos voltar lá no boteco? É. Se todos os cidadãos do país soubessem, tivessem certeza que se ele tirar a vida de um outro cidadão é perpétua, Ou 30 anos. ou vai, 30 ponta a anos, ponta. ele dava facada? Claro que não. Ou pelo menos, a não ser que ele estivesse muito fora de si. Eu faço né? uma brincadeira, o pessoal briga comigo, eu faço uma brincadeira, aí eu vou pro passional, que se o cara souber que é perpétua, e ele chegar e pegar, ou a mulher pegar o companheiro traindo na cama, se ele souber que é perpétua, é capaz de falar, para o que tá fazendo agora, acabou o relacionamento. Valeu. Entendeu? É. Mas não mata. Nem, ele segura até aquele ímpeto do passional, porque ele fala, se eu matar os dois, eu tô morrendo junto. Claro. Acabei com a minha vida também. Porque você vê isso em vários filmes nos Estados Unidos, o cara saindo depois, o filho já tá crescido, né, já Isso. perdeu a vida. Perdeu a vida. Perdeu a vida. Aí a gente volta na pergunta do amigo. Tem muita reincidência lá? Claro que não, né? Não, porque as pessoas temem a lei. As pessoas temem a força do Estado. As pessoas sabem que a pena é efetiva, que existe cumprimento da pena, que a pena não é um susto. Porque eu não me conformo de você falar assim, a pena é de 4 a 10 e saber que o cara ficou 2. Eu falei, esse 4 não era mínimo? É. Por que escreve Então não mínimo? era mínimo. Então não é mínimo. É. O mínimo é mínimo. Se o mínimo é 4, como é que fica 2? Não, e eu acho que todo mundo aqui concorda que o preso ele tem direito e o Estado tem dever de tentar recuperar esse cara. Agora, se ele não paga a pena devida, eu acho que já começou errado. Sem Ele já dúvida. sabe que aquilo compensou. Exato. Entendeu? Porque se ele claro, a cela tem que ser uma cela que tem espaço, que ele tenha comida, que tenha não sei o que, tal, tudo isso digno, porque senão ele volta pior. Agora, cara, você premiar o cara com várias, você vê que você perdeu sua mulher, o seu filho num assassinato e vê que esse cara em 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos tá livre, gera uma revolta muito grande, Muito entendeu? pesado. É. Muito pesada. Então é isso. Então, Isso quando é preso, né? Aí eu volto. Por isso que eu falei que pergunta inteligente. Ele me deu a oportunidade de mostrar que eu entendo, eu, como estudioso do direito, entendo Que a reincidência. que a reincidência no Brasil é alta porque as pessoas sabem que a pena não é efetiva. Sabem que eles vão sempre ter uma pena, via de regra, abaixo da mínima. Então dá pra aguentar um pouquinho lá na cadeia e tentar outra depois. E uma pergunta técnica. Pois não. Quando que você pode atirar? Por exemplo, No Brasil, é. só pra defender a sua própria vida. Por exemplo, num filme ou em vídeos da polícia americana, você vê que se o cara pediu pra virar, pediu pra fazer não sei o que, ele fez qualquer movimento, Pau. já atirou no cara. E aqui, se você faz isso, você é escorraçado. Pau, Ou não? pau em você, né? É. Por que Não. essa diferença? Talvez pela mentalidade desenvolvida ao longo de anos. Uma mentalidade. Deixa eu ver, me colocar bem. Vou dar um exemplo. Assim, os americanos, eles são muito a favor do Estado. O Estado tem que ser muito forte, as pessoas têm que temer o Estado. Eu gosto de dar sempre, eu vou insistir no exemplo do deputado. É o deputado House of Cards, né? O deputado federal bêbado americano e o deputado federal bêbado brasileiro. Sabe a diferença do que acontece lá e aqui? Só pra completar. Simples. Não, mas o que o cara fala quando ele é parado lá e quando é parado aqui. Lá, o O que o deputado federal americano fala? Não, o que o policial fala. O cara fala, eu sou deputado federal, ele fala assim. Aqui não, aqui ele fala, você sabe com quem que você tá falando. Isso. E lá, o cara não se importa, né? Tipo, lá é quem você pensa que você é. Tipo, eu sou deputado. Fala, e daí? Eu sou policial, não é? Essa diferença? Aqui você sabe com quem você tá falando? Tipo, abaixa sua bola. Lá o policial fala pra ele assim, ele fala, eu sou deputado, ele fala assim,
quem você pensa que você é? Daí. E por que o policial fala isso? Porque ele tem respaldo do Estado. Porque e ele é da o Estado. população. Ele é o Estado. É. Eu não sou Mas eu. aqui também não é Estado? É. Então. Mas aqui a gente tem uma mentalidade que é... Mas não é. Mas não... Entendeu? O Estado não se impõe com tanta força. Logo você dá espaço para... Para essas coisas. Então, Entendeu? quando que você pode atirar? Só quando ele saca a arma? Um Um critério objetivo, assim, um critério objetivo não pode ser dado. Mas, por exemplo... Fugiu? Vamos voltar aos Estados Unidos. Tá. Chegou numa blitz. O que se fala lá, via de regra? As duas mãos no volante, acende a luz interna. Mostra a mão, porque ninguém atira com o pé. Exatamente. Seu guarda, eu quero pegar não sei o que no guarda... Se o cara tá enquadrando e o cara abaixar ou mexer a mão e tal, e o policial atirar, pegar a filmagem, falar, ele ofereceu risco. Tá. Ele mexeu a mão. Eu acredito que no Brasil vai ser uma avaliação subjetiva. Porque fala assim, o cara tá aqui. Você imagina no Brasil, tá? Tá. Eu vou melhorar, calma. Tá bom. Vamos no Brasil. Você tá lá, você tá assistindo a cena, Vilela. Você tá parado no comando tomando multa. Comando noturno. Veio outro carro, parou, acendeu a luz interna. Você tá olhando lá o cara parado. Tá. Aí o policial tá verbalizando com ele, com a arma de fora do carro, e ele com a mão no volante, certinho. Certo. Aí, de repente, ele pega e abaixa as mãos. Só abaixa, não abaixa e se mexe, mas ele abaixa as duas mãos. O policial olha e fala, mão no volante. Ele fala o quê? O policial dá um tiro. O que você ia achar? Você ia achar o que dessa cena que eu falei? Por que ele deu um tiro? Você ia achar isso? Claro. Você não ia achar que ele tem que dar um tiro mesmo porque ele tirou a mão do volante? Mas sei lá, né, cara? Mentalidade diferente a nossa. No No fundo. Eu acho que no fundo eu ficaria... Fala, cara, eu não sei se esse cara ia pegar uma arma lá também. Eu acredito que a mentalidade brasileira foi assim, tinha necessidade de atirar só porque ele tirou a mão do volante? Conversa mais um pouco. Principalmente depois de investigação. Porque se acha arma, todo mundo fala, não, o cara tinha arma. Mas se não acha arma... Não acha nada. Mas atirou só porque o cara tirou a mão do volante. Porra, mas e se ele tira e... Mas se nos Estados Unidos você tirar a mão do volante e atentar contra a vida do policial. Porque ele pode atentar contra o Estado. Agora, eu acho que é muito subjetivo. É sutil, né? É muito isso. Então, eu não consigo te falar a hora que saca ou não. Você deu voz de prisão e o cara correu, você não pode atirar nas costas. Ou na perna para imobilizar. Não existe uma regra. Não existe ou se ele estiver armado, mas correndo, fugindo de você. Não existe uma regra, mas eu acredito que a maioria dos policiais do Brasil preferem optar por atirar nos membros inferiores primeiro para neutralizar. E se não conseguirem neutralizar atirando nos membros inferiores, eu acho que a grande maioria dos policiais preferem não atirar pelas costas, porque pode ser avaliado como uma execução. Tá. Pode ser avaliado como uma defesa, porque se o policial o cara atirou no policial, virou as costas e correu. Aí o policial dá um tiro de volta e acerta nas costas do cara. Tá se defendendo, tá no meio da agressão. Mas também pode haver uma interpretação de um outro ponto de vista que, por que atirou nas costas? Prendesse outro dia. Porra. Eu já ouvi muito isso. Não, já que virou de costas, não atira. Prende outro dia. Então, eu acredito que muitos policiais se sintam inseguros de atirar em situações às vezes pesadas com medo da represália da nossa legislação. E quando você atira, o policial atira, ele tem que fazer o quê? Um relatório? Quem que investiga ele? Porque tem uma investigação... A própria polícia. A própria polícia? A própria polícia. O que ele vai ter que responder? Explicar o porquê usou a arma, por que atirou, por que sacou, qual era a situação de risco. Ele tem que fundamentar tudo perfeitamente. Mas aí por isso que não é super importante esse lance de filmar tudo. Porque tem a prova filmada. Uma coisa é, ele disse isso, tem testemunho. E outra coisa, ó aqui a filmagem. É uma tendência natural. As polícias de primeiro mundo já filmam praticamente tudo. Eu tava vendo alguma coisa sobre a polícia americana e eu vi algumas notícias também que, dentro em breve, polícias brasileiras já estão colocando câmeras nos coletes para filmar a ação policial.